Bom dia, a paz de Cristo. Hoje é dia 30 de dezembro de 2021, quinta-feira, penúltimo dia desse ano que o Senhor nos concedeu. E eu não sei como foi a sua vida devocional, a sua vida de leitura da Bíblia, mas é fato que a minha foi muito longe, ficou muito longe daquilo que eu desejava, daquilo que eu planejava, né. Vendo então as minhas próprias dificuldades e as dificuldades de pessoas também próximas a mim, eu decidi iniciar esse projeto, iniciar o canal, O Caminho Proposto. Então o meu convite a você é que nesse próximo ano, esse ano de 2022 que se inicia, nós a andemos juntos a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o convite já está feito. Eu espero que este ano nós caminhemos juntos. É como eu vinha falando logo no início, nos primeiros dias do canal. Nosso objetivo aqui é, de mãos dadas, juntos, apoiando uns aos outros, andarmos por esta carreira. Mas, sem mais demora, passemos ao nosso devocional. O texto de referência hoje é Jó, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde. Amém. E sobre a humildade, Jonathan Edwards nos fala mais uma vez esse assunto, né? A humildade. Leiamos. Seja exortado a crescer cada vez mais nessa índole e disposição. Essa é uma índole excelente e celestial. É o que faz você brilhar muito mais do que qualquer outro tipo de homem que é pecador e hipócrita. Não se exalte em qualquer pensamento de sua própria bondade ou dignidade. Dê a Deus todo o louvor. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. Quando você fizer boas obras, não se exalte em sua própria mente, e sim permita a Deus receber o louvor. Não busque o aplauso e o elogio de homens. Deixe Deus receber o louvor e depois ele o louvará. Deleite-se em ter seu coração quebrantado pelo pecado, em humilhar-se aos pés da misericórdia, e que seja seu prazer exaltar a Deus em seu coração e por seu reconhecimento. Amém? Nessa leitura, nós imediatamente nos recordamos de quando Jesus nos diz que aquele que quiser ser o maior de todos, seja então aquele que sirva a todos, comple- completando, completando que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Isso, o humilhar-se, é o que nos fará brilhar diante de Deus. Não será por qualquer bondade ou obra, né? Quem deseja aplausos, quem desejava os aplausos, eram justamente os fariseus, e Cristo já nos disse, né, que era somente isso que eles receberiam. A recompensa deles se limitaria a isso, o aplauso dos homens. Quanto quanto a essas boas obras, essa bondade que nós praticamos, nós somos então exortados a ceder lugar àquele a quem é devido todo o louvor e toda a adoração. Como João Batista disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30: "Importa que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua". Então, tendo em vista essas coisas, essas 2 verdades, o
que convém, o que nos resta é nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos em nos lançarmos aos seus pés, aos pés de Cristo, e e nos entregarmos a Ele sabendo que todas as mais excelentes graças nos são dadas nele. Uma recompensa muito superior, infinitamente superior a qualquer reconhecimento humano, a qualquer aplauso humano, nos é reservada. É por isso que as Escrituras asseveram tão claramente e tão diversas vezes, assim como nós temos falado aqui, que devemos ser humildes como Cristo era humilde, é humilde. Nós devemos ser humildes. Ontem nós lemos sobre isso, como uma criança é humilde. E também que devemos estar dispostos ao serviço, tudo isso. Aí nós pensamos: que maior exaltação haveria para nós, humanos, pecadores, imperfeitos? Que maior exaltação, que maior honra haveria se não estar eternamente diante daquele a quem unicamente pertence, ao único a quem pertence a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder, aquele que é santo, santo, santo. Que honra maior haveria do que essa? Então, assim nós sabemos que ao cristão é devido o humilhar-se, que é isso que o fará brilhar diante de Deus, que ao cristão é devido ceder lugar àquele, eh, a quem realmente é devida a glória. E tudo isso porque o cristão sabe que não há maior exaltação do que a que lhe será concedida por ser coerdeiro com Cristo. Tem uma frase na internet que ela já foi muito repetida e faz até um certo tempo que eu não vejo mais ninguém publicá-la, mas nem por isso deixa de ser verdade. E diz assim: "O lugar mais alto que um homem pode chegar é aos pés de Cristo". Que verdade maravilhosa! É nisso que nós nos exultamos. É nisso que nós exultamos, é nisso que nós nos gloriamos, no nosso Senhor, no nosso Deus, no nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar por isso? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e bondoso, Deus justo e gracioso, obrigado pela vida, pela manhã, pela noite de sono. Obrigado, Senhor, pela leitura de tua palavra. Obrigado, Senhor, pela meditação de teu servo, reverendo Jonathan Edwards, e cremos, estás na glória contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, e nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é quem pode nos socorrer, sabendo que o Senhor é quem pode nos livrar de nós mesmos, de nossa soberba, de nossa vanglória. Sim, ó Deus, te pedimos o perdão por tudo isto. Te pedimos o perdão por todas as vezes que assim procedemos. E clamamos, Senhor, que nos liberte da vaidade. E nos conceda, Senhor, verdadeira humildade. Humildade como de criança. Humildade como de teu Filho Jesus Cristo, que chegou a lavar os pés dos apóstolos. E que sendo Deus, e sendo, Senhor, meu Pai, verdadeiro Deus, e humilhou até a morte e morte de cruz, para salvar pecadores como eu, como nós, que insistimos em sermos soberbos, Senhor, que insistimos em vanglória, ó Senhor, abate o nosso ímpio coração. Abate, Senhor, meu Deus, toda a iniquidade que aflora dentro de nós. Sim, ó Deus, faze-nos humildes, faze-nos, Senhor, amar, não a primazia dos primeiros lugares,
não a glória dos primeiros lugares, não, Senhor. Faz-nos amar, render a Ti toda a glória, render a Ti todo o louvor, render a Ti toda a exaltação como é devido que seja. Senhor meu Deus e meu Pai, e assim faz-nos humildes. Importa que Cristo Jesus, Teu Filho, seja exaltado e que nós desapareçamos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, este é o clamor que hoje te faço, que sejamos humildes e rendamos a Ti toda a glória e que nos alegremos, Senhor, e nos alegremos, sempre tendo em mente que maior herança, que maior glória, que maior exaltação nos é reservada na eternidade contigo. Senhor meu Deus, se conosco no decorrer deste dia, nos constrange a oração, nos constrange a meditação, e que nisto tudo, Senhor, busquemos, como temos pedido dia a dia, sermos transformados à semelhança de Teu Filho Jesus. Em nome de quem oramos a Ti, em nome de quem nos aproximamos de Ti. Amém. Pois bem, passemos então aos nossos motivos de oração. O nosso primeiro pedido é para que o Senhor ele exerça juízo e justiça sobre aqueles que blasfemam do seu nome, que perseguem a sua igreja e se levantam contra o seu povo, seja por meio do governo, como em muitos países, seja por meio da mídia, instituições claramente contrárias à fé cristã. Pense, pense em algum caso específico que você saiba, que você tenha em mente, ou então apresente mesmo de forma genérica a Deus. Mas clame por essa justiça, por esse juízo do Senhor, como uma disciplina, como uma correção, como um meio de transformação. Como ocorreu com o apóstolo Paulo, pensem quão espantados, a Escritura registra isso, quão espantados estavam os judeus em ver Paulo, o perseguidor da igreja, pregando, anunciando o evangelho. Então imagine tantos que perseguem a Cristo, que perseguem ao povo de Deus, se convertessem ao Senhor, se confessassem o precioso nome de Cristo, como isso seria escandaloso para o mundo. E quão seria para nós motivo de alegria, de exultação. Oremos por isso. Apresentemos essa causa ao Senhor. Como eu disse ontem, e vale a pena lembrar, não há impossíveis para Deus. O mais terrível dos ímpios, ele pode ter o seu coração transformado. Além desta oração, nós estamos também orando pela no diário, a partir do diário de oração do Fundo Barnabás. E vocês lembram que ontem a gente esteve pedindo pelos cristãos em Chandigarh, na Índia. É uma cidade onde a igreja foi invadida, bíblias foram rasgadas, o pastor foi espancado. Uma cidade que teve mais de 200 casos semelhantes a esse em 2 anos, num período de 2 anos. Pois é, ontem eles publicaram que líderes cristãos de várias denominações dessa cidade de Chandigarh se reuniram com o ministro de Estado, chefe de Estado, né, e apresentaram a ele um memorando sobre a perseguição sofrida pelos cristãos. O nome dele é Paguel. Paguel, deve ser assim que se diz mesmo. E ele assegurou aos irmãos que os seus direitos seriam protegidos. Então oremos para que de fato esse compromisso assumido ele seja cumprido. Eh lá em Chandigarh, que é um dos 10 estados indianos, as leis
proíbem a conversão pela força, pela fraude ou aliciamento, o que é correto, o que é devido. O problema é que frequentemente os cristãos eles são acusados de assediarem os outros, né, por força, por fraude ou aliciamento, eh, para que se tornem cristãos, o que claramente não é, uma verdade, e as pessoas têm usado isso para perseguir a igreja. Então que a promessa feita pelo Senhor Baguel seja cumprida e que os nossos irmãos possam então com tranquilidade buscar ao nosso Deus. Meus irmãos, é somente isso. Até mais tarde com a leitura e a oração das Escrituras, se Deus quiser.